Olá, seja bem-vindo ao meu podcast Clube do Livro. Esse podcast tem como foco falar de livros, de assuntos variados. Eu também sou autor, eu também publico livros e eu gostaria de aproveitar essa pequena pausa. Em breve nós vamos retornar ao episódio para falar brevemente do meu lançamento mais recente. O meu livro mais recente se chama Albert Einstein, O Paradoxo de Einstein. O Paradoxo de Einstein é um livro que nasce de citações falsas que geralmente circulam nas redes sociais. Mais especificamente, o livro nasceu de uma citação falsa sobre o ateísmo, no qual Albert Einstein chamaria os ateus de fanáticos, né? Então eu decidi fazer uma verificação. Será que Einstein realmente chamou os ateus de fanáticos? No processo de escrita, eu acabei encontrando muita coisa interessante. Eu cheguei à conclusão de que valeria a pena lançar um livro. Então eu lancei o livro para poder explicar todo o contexto. Eu, na verdade, a resposta mais simples é que Einstein não era religioso, não era crente, e Einstein também não era ateu. Mas eu acredito nisso, e o livro ele tem como objetivo documentar isso, que a resposta por trás é muito mais interessante do que simplesmente uma resposta binária. Porque a mente, uma das mentes mais racionais de todos os tempos, mas pelo menos a gente pode dizer que foi o maior cientista do seu tempo, do século XX, porque o criador da teoria da relatividade, o símbolo máximo da racionalidade, o símbolo máximo da ciência, o garoto propaganda da ciência, se recusava veementemente, não aceitava o rótulo de ateu. E da mesma forma, porque ele também não aceitava o rótulo de crente. Se Einstein acreditava em Deus, o Deus de Spinoza, por que então ele não era crente? O livro, ele busca responder essa pergunta, mas ele faz de forma contextual, né? A gente faz uma viagem pelo contexto que Albert Einstein viveu. A gente entende, através de Bertrand Russell, que é um contraponto de Einstein, por que algumas figuras intelectuais, como Bertrand Russell, decidiram assumir o ateísmo publicamente do seu tempo. E por que Einstein foi muito receoso? Será que o receio de Einstein era meramente político? Era meramente medo de perseguição por parte dos religiosos? Ou se Einstein realmente tinha alguma coisa por trás que o levava a rejeitar o ateísmo e aceitar o Deus de Spinoza? Então, fica o convite. O livro está disponível na Amazon. Em breve, vocês terão os formatos impressos. O audiolivro já está disponível, para quem quiser ouvir o audiolivro. Eu estou fazendo pequenos ajustes no audiolivro, mas vocês já podem ter acesso ao audiolivro. Então, vamos retornar ao episódio. Espero que tenham gostado da dedicação e espero também que o episódio que vocês estão assistindo seja bastante interessante. Então, bom aprendizado e bons estudos. Imagina só a seguinte situação. Alguém passa anos investindo em uma pesquisa. A tinta digital mal secou na tela e, quase que imediatamente surge uma avaliação de apenas 1 estrela na Amazon. Nossa, isso dói em qualquer autor. Dói muito. Mas o detalhe que torna tudo completamente absurdo, sabe? É que a pessoa por trás dessa crítica admite abertamente que não leu uma única página da obra. É o equivalente a entrar numa galeria de arte, fechar os olhos com força e começar a gritar que as pinturas estão fora de foco. Demonstra um nível de preconceito que simplesmente atropela qualquer tentativa de compreensão, né? Exatamente. E é com esse cenário meio surreal que a gente começa a nossa imersão profunda de hoje. Nós vamos explorar um artigo super denso chamado A Ilusão da Neutralidade, do intelectual adestrado ao ateísmo político. Isso, junto com uma entrevista em vídeo bem reveladora que o autor, o Jorge Guerra Pires, deu ao canal Ativistas Ateus do Brasil. Mas olha, antes da gente mergulhar de cabeça nos detalhes, vale a gente fazer um aviso muito importante sobre o terreno em que estamos pisando hoje. Com certeza. Esse material toca em uns nervos muito expostos da nossa sociedade atual. O autor faz críticas bem pesadas à direita, mais especificamente ao bolsonarismo. E também disseca sem dó a esquerda e as instituições religiosas do Brasil. É um campo minado. Totalmente. Então, para quem está nos ouvindo agora, a nossa missão aqui não é tomar partido nessa guerra cultural, tá? O objetivo é puramente destrinchar os argumentos. Tentar entender por que o autor defende que, no clima atual, tentar se manter neutro é quase uma impossibilidade matemática.
sem endossar, claro, nenhum dos lados políticos ou religiosos. Perfeito. Até porque, entender a engrenagem de um pensamento não significa concordar com ele, né? Exato. Então, vamos desempacotar isso. Para entender esse argumento da ilusão da neutralidade, a gente precisa olhar para a faísca que acendeu tudo isso. A tal avaliação de uma estrela. Pois é a história da avaliação. O Jorge lançou um livro novo chamado O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico. Aí, um avaliador que se identificou como médico ortopedista deu a nota mínima. E ele justificou dizendo que se recusava a ler essa obra nova por causa do primeiro livro do autor. E aqui entra a parte cômica, né? Sim. Ele identificou esse tal primeiro livro como a Revolução Ateísta, acusando Jorge de tentar misturar o ateísmo com, nas palavras dele, uma esquerda incompetente. Só que tem um pequeno grande detalhe aí. Vários detalhes. Primeiro, o cara simplesmente errou o nome da obra que ele estava atacando. E segundo, julgou um debate sobre física e ética no Paradoxo de Einstein com base no que você acha de um livro anterior de política. Olha, é como ir numa lanchonete, pedir a sobremesa e reclamar no aplicativo que o prato principal do restaurante da esquina estava salgado. Nossa, bela analogia. Não faz o menor sentido lógico. Zero sentido. E a ironia fica muito maior quando a gente vai ver quem realmente é o Jorge Guerra, Pires. O perfil dele é fascinante. Porque o crítico lá assumiu que estava lidando com um militante político de carreira, sabe? Aquele ativista clássico. Mas a base do Jorge é radicalmente diferente. Ele é da área de exatas e biológicas, Zé? Sim, ele é PhD em bioinformática. Ele passou anos imerso em modelagem computacional. O currículo do cara inclui passagens pela Universidade de L'Aquila, na Itália, Fiocruz, USP, UFBA. Caramba! Pois é. O verdadeiro primeiro livro dele não teve absolutamente nada a ver com política. Foi sobre como usar computadores para modelar sistemas biológicos, que veio da tese de doutorado dele. Ele começou ensinando matemática, ciência, programação, chegou a criar séries sobre inteligência artificial. É uma mente treinada para achar padrões, né? Exatamente. Ele olha para um sistema complexo tipo uma rede neural e busca lógica. Só depois de muito tempo, ele começou a aplicar essa mesma lógica para analisar política, desinformação e ateísmo. O que, aliás, faz o trabalho mais recente dele ser tão interessante de consumir. E só um parêntese rápido e super útil para quem nos escuta. O Paradoxo de Einstein já está disponível nas lojas da Amazon. E um lembrete bom é que não precisa ter o aparelho Kindle para ler, né? Isso. Muita gente não sabe, mas o aplicativo da Amazon deixa você baixar e ler em qualquer celular ou tablet. E o mais legal, na minha opinião, é que o formato audiolivro já está no Google Play e no Google Books. Audiolivro é um caminho sem volta. É uma revolução. O próprio autor dá essa dica. O Google Play permite baixar o áudio. Eu mesma confesso que fui escutando enquanto caminhava e até lavando louça. É perfeito para quem tem uma rotina corrida. Transforma aquelas horas meio perdidas do dia numa baita imersão intelectual. Com certeza. A produtividade vai lá em cima. Mas voltando ao perfil dele. Se o cara passou anos num laboratório focado em bioinformática e algoritmo, como é que ele acabou escrevendo livros que causam tanta fúria política na internet? O que é fascinante aqui é exatamente essa mudança de chave. Antes dessa ascensão recente do bolsonarismo, o Jorge se considerava político. Tipo, nem aí pra Brasília. O foco dele era a ciência e equação. Mas aí ele começou a notar uma anomalia no sistema. Pessoas inteligentes ao redor dele, acadêmicos super respeitados, começando a apoiar cegamente um movimento político de extrema-direita. Um movimento que muitas vezes flerta com o anticientificismo. Exato. E para um cientista, quando as variáveis não batem, você investiga. A pesquisa dele concluiu que o bolsonarismo ocupa um espaço onde a racionalidade deveria estar operando. Mas como a racionalidade falha, esse vácuo é preenchido pelo fundamentalismo religioso pela base evangélica radical. Ah, então o ateísmo dele não veio de, ler Nietzsche no quarto escuro. Não. Não surgiu de debates abstratos sobre a existência de Deus. Surgiu da análise bem concreta da realidade política brasileira. Entendi. Mas isso me traz de volta à crítica daquele ortopedista da Amazon. Porque a indignação dele era a associação do ateísmo com a esquerda. E a gente sabe que, historicamente,
Tem ali a questão da União Soviética, o marxismo clássico. O ateísmo é mesmo, por natureza, de esquerda? Então, o autor assume que o trabalho atual dele tem sim uma inclinação forte à esquerda. Mas ele argumenta que, no Brasil de hoje, isso é uma consequência magnética. Como assim magnética? Pensa bem, se a direita brasileira estruturou sua base de poder na religião, a famosa bancada da Bíblia ditando as regras, lutar por um Estado laico, lutar pelo direito à descrença, naturalmente te empurra para o espectro político da esquerda. Mas será que todo ateu é de esquerda? Porque eu imagino que não dá para generalizar todo mundo num pacote só. E não dá mesmo. E olha que interessante a abordagem do Jorge. Em vez de responder com um achismo, ele pegou toda essa crítica, o próprio livro dele, e jogou numa inteligência artificial para analisar de forma imparcial. Olha só, usando a especialidade dele. E o que a IA disse? A IA concordou que, olhando a literatura internacional tipo o Pew Research Center, os não religiosos tendem sim a posições mais progressistas. Tem uma correlação estatística. Certo. Mas a IA deu um alerta gigante. Não confunda correlação com causalidade. Ah, isso é clássico em pesquisa. Sim, fazer generalizações absolutas é um erro crasso. Existem ateus de direita, especialmente na área do liberalismo econômico, e fatores como o nível de escolaridade e urbanização influenciam demais para que lado o indivíduo vai pender. Faz todo sentido. Mas voltando para o Brasil, se o ateísmo aqui, segundo o autor, é forçado a ser um movimento político de resistência, a gente chega na crítica central do artigo, que é a rejeição total a quem tenta se manter neutro. Aqui a coisa fica realmente interessante, porque ele introduz o conceito do intelectual adestrado ou do ateu domesticado. O que seria um intelectual adestrado na visão dele? É aquele pensador, aquele acadêmico que fica restrito às discussões polidas, sabe? Filosofia de salão. Ele foge do confronto político real contra o dogmatismo porque não quer sujar as mãos ou perder o status. Ele ruge dentro da jaula acadêmica, mas não morde o sistema do lado de fora. Nosso material até traz aquele exemplo do Paulo Freire, né? Para ilustrar essa barreira invisível. O caso do Paulo Freire é a ilustração perfeita. O Freire fez uma análise genial da opressão no livro Pedagogia do Oprimido. Dissecou o fatalismo. Aquela ideia de aceitar a miséria porque Deus quis assim. Exato, só que o Freire era católico, então o raciocínio crítico dele parou exatamente no limite da fé dele. Segundo a análise do Jorge, o Freire nunca fez uma crítica direta e estrutural à instituição da Igreja Católica, que historicamente era quem alimentava esse mesmo fatalismo entre os mais pobres. Faltou ir na raiz do problema, na visão do artigo. Faltou. Em contrapartida, o autor se inspira num ativismo bem mais direto. Ele cita figuras internacionais como a norte-americana Madeleine Murray O'Hair. O que ela fez? E ela não ficou escrevendo artigo polido. Ela foi na justiça e conseguiu banir as orações obrigatórias nas escolas públicas dos Estados Unidos, na força da lei. Tá, mas deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui um minutinho. Manda. A gente realmente precisa ser agressivo o tempo todo. Quero dizer, não existe um valor prático na diplomacia. O próprio material cita nomes como o Leandro Carnal, o Sérgio Cortella, ou lá fora o britânico Alex O'Connor. Pessoas com uma postura bem mais amena, né? Sim, eles representam um ateísmo muito mais brando, mais filosófico, que respeita a tradição cristã. Não seria o caso de que o ateu diplomático consegue sentar na mesa e alcançar um público moderado que, se visse um ativista agressivo, ia sair correndo? É um ponto excelente. E ambos têm seu papel no ecossistema das ideias. Mas a ponderação do autor é que num país que está sendo ativamente dominado pelo fundamentalismo no Congresso e nas leis, o excesso de polidez acaba castrando a mudança social real. A diplomacia vira passividade. Exatamente. Quando o outro lado não joga pelas regras democráticas e usa o Estado para oprimir, ser educadinho demais é quase uma rendição. E bancar essa postura combativa não é só uma teoria filosófica bonitinha, né? Na prática, tem consequências reais. O ativismo cobra um preço alto. E como cobra? Se a gente conectar isso com um cenário maior, fica bem evidente. Na entrevista, o Jorge conta uma história sobre censura que ele mesmo sofreu em Ouro Preto. Nossa, essa parte é de não acreditar.
Pois é, ele tentou lançar o volume 2 de um dos livros dele, um volume focado justamente na crítica à religião. Ia ser num centro cultural lá em Ouro Preto. Tudo agendado, divulgado. E o que aconteceu? Cancelaram misteriosamente. A justificativa foi que ele avisou que ia criticar a religião, então a administração considerou um tema sensível demais. A ironia profunda desse cancelamento é absurda. Pensa comigo. Ouro Preto é o coração universitário de Minas Gerais. Berço da Inconfidência. Isso. Um lugar que deveria, historicamente, respirar o livre pensamento. Mas fica pior. Esse centro cultural em questão, ele guardava correntes de escravos. Sim, correntes reais do período colonial. Exato. É um símbolo histórico gritante de opressão física e institucional ali, exposto para todo mundo ver. Mas aí, a administração do lugar se recusa a permitir um debate sobre a influência e opressão religiosa moderna. É muito contraditório. É a prova viva de que o bicho-papão político funciona. O autor diz que a perseguição é tão pesada que os próprios ateus brasileiros morrem de medo de se expor. Medo de cancelamento até dos próprios pares. Sim. Nomes como o biólogo Richard Dawkins ou Sam Harris são demonizados aqui no Brasil, não pelos argumentos, mas porque os acadêmicos têm pavor de serem associados à agressividade deles. No fim das contas, a inércia, o ficar calado em um país com uma bancada religiosa tão forte, é inaceitável para o autor. Então, o que a gente tira dessa análise toda? A principal tese do Jorge Guerra Pires nos mostra que, em sociedades que estão altamente polarizadas, a neutralidade simplesmente não existe. É uma ilusão, como diz o título. Escolher não se envolver na política, cruzar os braços, especialmente quando dogmas estão virando leis de Estado, já é uma escolha política. E é uma escolha que sempre favorece quem já está no poder, né? Exatamente. E conectando isso diretamente com quem está acompanhando a gente agora, independente de qual seja a crença pessoal de cada um, a reflexão que fica muito incômoda. O autor nos desafia a olhar para os nossos próprios pontos cegos. Aquela vontade de não arrumar briga no jantar de família. Isso. Quantas vezes a gente engole seco, evita o conflito para ser diplomático no trabalho ou na roda de amigos. Quando a gente cala a boca para manter a paz de fachada, o que a gente está permitindo que aconteça em silêncio? É de explodir a cabeça pensar nisso. E para a gente encerrar, eu quero deixar uma provocação inédita aqui para quem nos escuta ficar matutando. Manda. Se o ativismo combativo de hoje for bem sucedido, vamos imaginar que a sociedade do futuro se torne absolutamente laica, 100% baseada na racionalidade e na ciência, como o autor defende. Um cenário ideal para ele. Certo. Será que o próprio ateísmo combativo desapareceria por pura falta de um oponente? Ou será que correríamos o risco desse mesmo ateísmo se transformar num novo dogma inquestionável, uma nova caça às bruxas que não aceita ser criticada? Há um paradoxo e tanto. Fica aí a reflexão. Einstein ainda busca a ordem no infinito, um Deus sem rosto, cósmico bonito. Russell diz, não preciso desse chão, o sentido não cai do céu, nasce da ação. O que é harmonia no tecido do real? Outro aceito trágico sem apelo final. Não é fé contra a razão, é outra divisão. Cosmos com sentido,